Bom, então como que a gente consegue tratar essa questão tão delicada sobre como que a gente se apaixona no âmbito da literatura russa? Eu recomendo vivamente dois autores especificamente da literatura russa que tratam dessa questão sobre como que a gente pode descobrir que a gente se atende a se apaixonar não por quem nos dá apoio, mas por quem nos despreza, né? E aí, como que o Dostoiévski e o Tolstói tratam dessa problemática? Bom, primeiro, assim, são dois autores considerados gênios na literatura da literatura russa. Eu recomendo dois romances. Eu recomendo Guerra e Paz e Ana Karenina, do Tolstói. São dois romances, cada um tem mais de 500 páginas, então assim não é uma literatura para se ler de um dia para o outro, mas eu recomendo que como livros para a vida inteira. E os dois têm filme. Tem filme Ana Karenina e tem o filme Guerra e Paz, do Tolstói. Eu recomendo o escritor Tolstói para tratar dessa questão sobre como que a gente se apaixona pela pessoa errada. E outro autor que eu recomendo é o Dostoiévski. O Dostoiévski tem também uma vasta obra. Eu recomendo duas obras. Os Irmãos Karamazov, que também é um catatal de mais de 500 páginas, e Memórias do Subsolo, que é um texto bem curtinho e que vale a pena ler aí no fim de semana. Memórias do Subsolo, ou Memórias do Subterrâneo. Então, esses dois autores vão ter uma postura que é uma postura que eles próprios nomeiam de cristã. Eles são autores que se consideram cristãos. E eu acho muito curioso isso, porque o cristianismo russo não é esse cristianismo que a gente tem no Brasil. Quando a pessoa é cristã no Brasil, o que ela vai fazer? Em geral, ela vai para a missa, né? Sendo você católico ou sendo você evangélico, se você é cristão, você vai para a missa. E isso não acontece na literatura desses autores. Raramente um personagem vai até uma missa, nem tem, né? Se tem, não está espelhado no romance, nos romances. A gente não tem essa experiência de ir para a missa, não tem essa experiência de comunhão cristã, de paz de Cristo, como acontece nas missas no Brasil. Então, como que a gente se dá conta do cristianismo na forma como eles tratam? Bom, tem uma frase de que eu gosto muito, que é a seguinte, a frase do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche. Ele fala: o cristianismo é o platonismo para os pobres. O que quer dizer isso? Muitas vezes essa frase é tomada como um tom pejorativo, no seguinte sentido: o Nietzsche ele já condena Platão, porque ele é um dos maiores críticos de Platão, e aí ele utiliza Platão para criticar o cristianismo. Então, normalmente, essa frase é lida como uma crítica, tanto ao platonismo quanto ao cristianismo. Eu considero equivocada essa leitura, porque eu acho que, na verdade, o Nietzsche está fazendo um grande elogio, tanto ao platonismo quanto ao cristianismo, por mais contraditória que seja essa minha leitura. Porque, assim, eu acho que quando a gente fala platonismo e cristianismo, a tendência a gente falar sobre o caráter decadente presente, tanto no platonismo quanto no cristianismo, digamos assim, em linhas gerais. É a tendência à culpabilização, né? A gente tende a nos culpar, a nos tornarmos vítimas das circunstâncias, nessa concepção que não é do Platão enquanto autor, nem do Cristo enquanto personagem histórica, mas é de, uma vez a pessoa tendo por referência Platão e Cristo, e não tendo cuidado de leitura e de abordagem desses autores, a pessoa tender a tomar a questão como um,
autores despreparados para lidar com a questão humana, autores descuidadosos. Eu não acho que seja isso. Eu acho que é o seguinte, quando Nietzsche fala, olha, o platonismo, o cristianismo é o platonismo para os pobres. O que ele está querendo nos levar a pensar é tudo que a gente tem de mais genial em Platão, por exemplo, a forma como Sócrates lida com a questão do pudor como algo passível de ser construído. Então, a gente pode descobrir que a gente está apaixonado, apaixonada, apaixonade, quando a gente sente o pudor. E aí, quando a gente sente essa vergonha que ele chama de pudor, o aidos, a gente é levado a se transformar, a gente é levado a se cuidar, a gente é levado a se postar com ética na sociedade. A gente quer ser a referência para quem a gente ama, então a gente tem que ter essa postura ética. E aí o Sócrates vai falar, poxa, que legal que é o pudor, porque a gente pode fazer isso tudo. E aí, o que a gente tem no cristianismo é um convite a lidar com essas questões mais sofisticadas da filosofia de Platão de uma forma simplificada. Então, se a gente for tomar Cristo como referência para a nossa existência, a gente se permite ter esse cuidado, a gente permite se colocar de uma forma humilde perante a sociedade, a gente é levado a lutar contra a arrogância, né? E aí a gente pode ter uma postura que é uma postura de astúcia perante as situações em que a gente se coloca na vida. A gente é levado a não punir o outro, a gente é levado a não se colocar como pela via da competição com relação ao outro. E isso a gente tem colocado de uma forma magistral na literatura russa, né? Em Dostoiévski, tanto em Dostoiévski quanto em Tolstói. Qual é o cristianismo que a gente tem tanto no Tolstói quanto no Dostoiévski? É um cristianismo que é um cristianismo da experiência amorosa. A experiência amorosa nessas obras se dá exatamente assim, né? Sobretudo as personagens femininas. A gente tem Ana Karenina, que é a personagem que dá nome à obra Ana Karenina. O que acontece com ela? Ela, jovenzinha, é obrigada a casar. E aí ela se casa com quem ela não se sente bem. Ou ela se sente bem, mas não fica com pudor. Ela não ama o marido dela. É um casamento por conveniência. E ela é uma personagem linda, exuberante, inteligente, capaz de se postar em todas as mais diversas situações. No entanto, se casou com um bocó. Aí se casou com um bocó que trabalha, é tipo um ministro do governo Bolsonaro, é um sujeito de direita, grandão, parrudo, que vive para o trabalho, trabalha 12 horas por dia. Quando chega em casa, aquele homem grosseiro, mas que tem um certo status, tem um ótimo status, trabalha honesto e está ali dando apoio para Ana Karenina. Eles vão ter um filho, ele é bom pai, ele dá conta da casa, ele tem tudo que é necessário para conviver, para ter uma situação razoável, de razoável status na sociedade burguesa, que é a sociedade pintada por Tolstói nesse romance chamado Ana Karenina. Então, digamos assim, a Ana Karenina está naquela situação em que ela não tem escolha. Ela é uma mulher, não existe feminismo naquela época, ela é condicionada a ficar numa relação de casamento com quem ela não ama. Eis que surge, no meio do romance, quando a gente já está bem situado nessa situação de desconforto e descontentamento, insatisfação amorosa, que é a situação da Ana Karenina, e ela se apaixona por um anti-herói, né? Ela se apaixona por um sujeito que é arruaceiro, que é um príncipe, muito bem, ele é um príncipe, ele joga jogos de azar, ele gosta de cavalos, ele gosta de confundi-la, ele a coloca nas situações mais inusitadas, em que ela se vê assim, querendo trair.
Então, ela está numa situação já dolorosa, que é a situação de ter sido obrigada a se casar com quem ela não amava, a quem ela não amava, desculpa. Ela tem que se colocar nessa situação de submetida a uma sociedade machista, escravocrata mesmo, que depreciadora da condição feminina. A mulher não pode ter nenhuma liberdade. Ela tem que ficar confinada ali a uma casa em que ela trabalha sem ser conhecida pelo trabalho que ela realiza de governanta, e ela cuida do filho, mas ela não ama o filho porque ela não ama o pai do filho, então ela fica ali numa situação de ser obrigada a estar naquelas situações em que ela se vê sempre sofrendo, uma sofrência danada. Aí passa o galalão, né? Passa o herói na rua, todo bonitão, todo príncipe, todo jovem, né? Todo assim saudável, exuberante, e fica só lá do outro lado. Ei, vem aqui, fica comigo, né? Olha só, eu tô aqui, eu sou tudo que você deseja, no sentido de que eu tenho toda a liberdade que te falta, toda a liberdade, toda a emoção de uma vida regada ao teatro, aos jogos, né? A emoção, aquela montanha-russa emocional, eu tenho para te dar se você fugir comigo. E aí a Ana Karenina fica naquela situação, fuja ou não fujo, fuja ou não fujo, fuja ou não fujo. A gente vê instalada essa situação, que é uma situação limite, que na psicanálise vai ser nomeada de duplicação. Ela está ali, ela se transforma em duas. Uma é a Ana Karenina casada com o Bossal, a outra é a Ana Karenina intensamente apaixonada por um Dom Juan que mostra para ela tudo aquilo que ela sempre quis, que é estar numa vida de emoções fortes, né? Uma vida de nobreza. Não é aquela burguesia chata, enfadonha, mas é uma nobreza. E aí ela poderia ser uma princesa em vez de ser uma dona de casa. E aí a gente vê no romance essa situação, né, de limite, que a Ana Karenina ela é levada a se apaixonar por quem a despreza. Porque, de fato, o príncipe que fala para ela que ela pode fugir com ele, ele não consegue dar nenhum apoio para ela. No momento em que ela foge, e ela vai dando umas fugidinhas, né, ao longo do romance, ela é levada a trair o marido, e aí, se a gente fosse tomar o cristianismo, né, de Tolstói, desculpa, o cristianismo russo, que é um cristianismo ortodoxo, ao pé da letra, a Ana Karenina é levada a pecar. Então, por mais que ela seja dócil, linda, exuberante, maravilhosa, tudo de bom, ela se vê uma pecadora. Ela se vê, primeiro, traindo o marido em pensamento. Né? Ela começa a delirar, que ela já está saindo com aquele príncipe, que ela já abandonou o marido, aí do delírio que ela tem, passa para a prática, ela não consegue mais ficar em casa, na casa do Bossal, do marido dela, ela não suporta ficar um segundinho que seja do lado daquele sujeito que olha para ela com um olhar de punição. Né? Ele começa a desconfiar, ele começa a ter ciúme, ele começa a ter vontade de puni-la simplesmente porque ela é mulher e ela quer amar, e ela quer se dar para o amor que surgiu na vida dela, e ela fica com naquela situação limite de duplicação. E aí a gente vê essa situação que, no âmbito da sociedade burguesa, ela vai começar a sofrer punição. Ninguém aceita que ela seja traidora, ninguém aceita que ela puna o marido, que é um marido exemplar. Poxa, é um marido exemplar que trabalha como um louco, 12 horas por dia, faz tudo por ela, e aí é como se ela estivesse punindo o marido por apoiá-la. Ninguém consegue enxergar a perspectiva dela, salvo o próprio escritor, salvo o Tolstói, que vai colocar assim, a perspectiva dessa mulher que se vê confinada numa relação de escravidão eternamente. E isso por ter sido considerada uma menina linda. Então, ela foi escolhida a dedo para ser mulher de um sujeito que veio a ser ministro, que era um sujeito muito bem articulado socialmente,
Ou seja, ela deveria assumir aquele casamento como um dom dos deuses, um dom dos céus, um dom do Deus Todo-Poderoso que deu a ela essa chance de ser uma mulher de status. Mas eis que ela se vê uma mártir, ela se vê desprezando aquela situação, desprezando o marido que tanto faz por ela, desprezando o filho que tanto quer ela bem, né? E aí ela então ela vai passar de punidora do marido a ser punida pela sociedade que passa a considerá-la uma vadia, uma mulher pecadora, alguém que não merece o mínimo crédito. E aí ela já traiu e ela não consegue voltar atrás. Ela não consegue voltar atrás para ter a possibilidade de guarda do filho. Ela vai perder a guarda do filho. Então, aquele ser humano que era, de fato, os dois que davam apoio para ela conseguir ser a mulher que ela vai ver perdidos. O marido que dava apoio para ela, mal ou bem dava casa e dinheiro, né? Situação financeira, não vai suportá-la mais, porque ele vai descobrir que ela, de fato, atraía. Ela mesma vai fazer com que essa situação fique assim, né? Vai ficar nítido que ela atrai. Ela precisa disso. E o filho, que era quem ela amava, mal ou bem, apesar de não conseguir manter os cuidados ali, ela amava o filho e vai perder a guarda do filho. Então, o marido vai passar a fazer tudo de mais sórdido para que ela seja punida pela sociedade. Vai fazer com que ela se divorcie, e aí ela vai ficar na condição de divorciada numa situação, uma sociedade burguesa que não vai mais convidá-la para as festas, porque ela vai passar a ser uma mulher divorciada. Vai perder a guarda do filho, que era quem dava aquela sustentação simbólica para ela, e vai ficar nessa situação, então, né, de completa solidão. E de impossibilidade de se sustentar. Ela não tinha dinheiro. O amante dela vai passar a vê-la como uma vadia, vai sumir e vai deixá-la nessa situação. Então, ela tinha assim, uma situação maravilhosa que ela não conseguia considerar maravilhosa, que era a situação de ser uma dama de sociedade com poder aquisitivo e status, e mãe, para ser uma mulher vadia, vagabunda, que traiu um marido maravilhoso. E aí ela não vai suportar essa situação e vai ser levada a cometer suicídio. E aí a gente tem essa reflexão, que é sim a reflexão cristã, do Tolstói, falando que raio de sociedade é essa que pune de uma forma doentia aquelas pessoas que, no caso, Ana Karenina, era a personificação da ingenuidade. Ela se vê jogada numa série de situações e ela não tem nenhum apoio de ninguém para aprender a lidar com aquelas situações. Ela se vê jogada na paixão e no desconforto da traição. Ela não quer atrair, mas ela é levada a trair por uma certa orquestração de uma sociedade perversa que coloca a mãe ideal como oposta da mãe com uma sexualidade assumida, né? Ela não pode ser uma mulher forte e assumida sexualmente, ela não pode trair e ela não pode falar sobre aqueles sentimentos de que ela padece. Então, tem aí uma dialética, que é uma dialética de afirmação e de negação, em que ela não consegue gozar com a situação de ser uma mulher bem casada, e aí ela é levada a ser discriminada, e aí ela não vai suportar aquela situação e vai se matar. O que, por definição, também é uma situação de pecado, né, no cristianismo. Ela, como pecadora, suicida, ela estaria se condenando ao purgatório ou mesmo ao inferno, né? Porque ela se matou. É o pecado mortal.
E aí, mais uma vez, vamos fazer aqui o nosso manifesto contra o suicídio. A gente está no Setembro Amarelo. É preciso a gente tomar muito cuidado com essa questão. E se a pessoa, vocês que estão assistindo, tem algum sentimento suicida, é preciso que a gente possa falar sobre isso. Talvez a Ana Karenina, a personagem do romance, se ela tivesse podido falar sobre esse sentimento que ela teve, ela não tivesse, no caso, cometido suicídio, como tantas mulheres que volta e meia padecem desse mesmo cenário aterrador que é colocado na sociedade, na sociedade, que é uma situação de ela é levada a se desprezar, ela é levada a pensar que ela não tem nenhum valor. E aí a gente pode cuidar disso, né? A gente pode prevenir para que isso não aconteça. Então, eu sou super a favor, no caso de medicação. Eu acho que a pessoa que tem aí pensamentos suicidas, ela pode sim recorrer a medicamentos para conseguir lidar com a situação de dificuldade que ela estiver passando. E é preciso que a gente, enfim, dê voz ao sofrimento para que o sofrimento não tenha vitória, né, no âmbito dessa questão tão delicada que é o sentimento de suicídio, né? A pessoa então pode tomar consciência de que existem soluções sempre, né? Sempre tem estratégias infinitas para a gente conseguir manter o axé, que é o axé que nos faz nos amar e amar o próximo. E aí, no final do romance, a gente tem essa sensação, desculpa pelo spoiler, né? Mas eu acho que em função do romance ser gigantesco, o fato de a gente contar o final não tira o merecimento de quem vai ler. Quando eu fui ler, eu já sabia o final, e não por isso eu achei menor, eu achei até que vale a pena mais você poder ler a tragicidade da questão. E o que a gente pode aprender com todas essas situações é o seguinte: a Ana Karenina, ela ama quem a despreza. A gente vê isso, né? Que aquela personagem, o amante, o príncipe, surge para ela como uma referência de tudo que ela desejava, de tudo que ela queria, que era ser livre. Ela só queria ser livre, ela queria respirar, ela não conseguia suportar a situação simbólica de ser mãe de família. Era burguesa, né? Sem ter o direito a qualquer gozo. E aí a gente vê isso, que ela passa a se desprezar, né? E ela ama quem a despreza. E ela tem essa situação que é uma situação de duplicação da alma. Ela não é uma mais, ela é duas. E ela não consegue lidar com isso. E aí o romance se configura meio que como um panfleto, né? Uma denúncia com relação ao sofrimento da mulher, né? Quando a gente lê, a gente é levado a ter uma atitude de compaixão para com a Ana Karenina, né? A gente fala, poxa, a sociedade é que é perversa, e a Ana Karenina, ela é levada a pecar, ao pecado do suicídio, não por conta dela própria, mas é a própria sociedade que se articula, é como se fosse um teatro de marionetes, onde a mulher vai sempre ter esse papel de não ter direito ao gozo, não ter direito à liberdade, não ter direito à fala, não ter direito a apaixonar-se. Então, é uma situação meio claustrofóbica, ou seja, uma situação de sufoco por estar naquela situação de confinamento que é o casamento dela. E aí, o que tem também é uma situação que é a situação que o próprio
o Dostoiévski, que é o outro autor que eu pretendo trazer para as nossas aulas hoje e na semana que vem, que é a situação do demônio. Porque, assim, eu acho interessante a gente colocar um âmbito que é com relação à estilística em que se separa, né, tanto Dostoiévski quanto o Tolstói. Tolstói e Dostoiévski são completamente diferentes. Embora eles sejam autores cristãos e que têm esse cristianismo diferente, né, que é o cristianismo de uma sociedade onde a missa não é pretexto para a literatura, não tem missa na narrativa, se eu não me engano. Mas você tem essa possibilidade de pensar como que a atitude de fé é capaz de salvar a pessoa. Né? Na literatura do Tolstói, na Guerra e Paz, né? E aí a narrativa de Guerra e Paz é uma narrativa em que a guerra vai ser a personagem principal. Aquelas personagens que têm uma fé inabalável, elas sempre vencem. Então, o que faltou a Ana Karenina, no caso, foi fé. Se ela tivesse tido fé, ela teria conseguido suportar e superar aquele momento, que foi um momento. Né? Ela teria conseguido lidar com aquela situação que é a situação trágica, por excelência, a situação trágica da mulher numa sociedade machista e que toma o poder dela ser livre como uma condenação em si. E aí a gente tem uma diferença com relação a Tolstói e Dostoiévski, que é a seguinte: na narrativa, tanto no romance Ana Karenina quanto no romance Guerra e Paz, Tolstói nos leva a compreender a sociedade como, por excelência, moldada pelo simbolismo. Isso no seguinte sentido: as personagens, elas não têm escolha a se conformar à situação simbólica que é dada para elas na sociedade. Digamos assim, que a gente tem na filosofia duas formas de abordar como que o ser humano ou se dá. A gente tem um que é nomeado estruturalismo, né? O estruturalismo nos leva a compreender, por exemplo, a sociedade como estruturalmente racista, estruturalmente machista. Então, a gente não consegue compreender o machismo e o racismo da sociedade se a gente não tem esse conceito, que é o conceito de estrutura, como oportuno para pensar a sociedade. E aí o estruturalismo de Tolstói nos leva a ver o quê? Que antes da gente ser quem a gente acha que a gente é resultado do que a nossa família teceu para a gente. Assim como Ana Karenina, ela está numa situação de insatisfação amorosa porque a família dela conseguiu um casamento dos sonhos, que é o casamento com um homem que conseguia bancar ela e o filho dela na vida de uma sociedade super cara, porque burguesa, né, de modos burgueses. A gente vai ter na concepção de Tolstói essa realidade de que a família nos constrói. Então, se a família nos construir, digamos, conforme a Evelyn colocou, né? Se durante a nossa primeira infância a gente não receber amor, a gente não vai conseguir amar. E a Ana Karenina, não é que ela não foi amada durante a infância, ela foi obrigada a se casar com quem ela não amava. Aquilo que a gente colocou de início, sobre a gente poder saber quem a gente ama, porque a gente se vê tomado por uma relação, um sentimento de pudor, ela não teve. Ela veio a ter pudor depois, né, com um sujeito que era um crápula,
Então, ela conseguiu amar, ela se colocou o sentimento avassalador do amor, que é maravilhoso, que é a taquicardia, que é o sentimento de perder as pernas. Ela foi colocada para ter esse sentimento depois de adulta, em meio a uma situação de insatisfação amorosa no casamento, mas isso se deu em função justamente de uma orquestração, de um modo de lidar da sociedade, de lidar com essa situação, que é com quem que ela ia se casar, né? É a família que ia decidir com quem ela se casar. Ela não tinha direito à escolha com quem ela se casaria. Então, assim, o que a gente vê nos romances do Tolstói é essa prevalência da situação simbólica, ou seja, do papel simbólico que nos é legado por nossa família, de forma inapelável. A gente não pode decidir se a gente vai ser filha e filho de quem, com quem e por quê. Né? Então, a gente não pode decidir nem de quem que a gente vai ser filho, nem de quem a gente vai ser pai, nem de quem a gente vai ser mãe, nem de quem a gente vai, com quem a gente vai se casar. Tudo isso é uma armação social. Veja bem, a gente está lidando com uma sociedade que é a sociedade russa do século XIX. Então, não é a nossa sociedade. Mas o que esse espelho, que é o espelho da literatura russa, em que esse espelho pode nos ajudar a pensar a nossa situação histórica? Eu acho muito curioso que, quando eu estou lendo Tolstói, eu acho muito parecido aquilo que ele mostra, daquilo que eu vivencio na minha prática pedagógica e aquilo que eu vejo na sociedade de uma forma geral, que talvez seja próprio da sociedade carioca, mas que é algo contra a qual eu luto, que é essa situação do direito a amar, né? A situação o direito a ser livre, uma situação que é o direito a pertencer a uma, digamos, elite intelectual que não tem a liberdade como verdadeira conduta da existência. Por conta do seguinte, o que o Tolstói vai falar na literatura dele é muito igual ao que acontece na nossa sociedade, que é exatamente isso. A gente vive numa sociedade machista e racista, e quando a gente ama nessa sociedade, a gente vai amar quem nos despreza. Por quê? Que é o tema da nossa aula. Por que a gente tem de amar quem nos despreza? Primeiro, porque quem a gente conhece, a gente não reconhece como capaz de nos colocar nesse sentimento, que é o sentimento de taquicardia, né? O pudor, porque afinal a pessoa está ali disponível, então a gente não vai conseguir amá-la, ela não é capaz de nos instalar nesse sentimento de falta, que é um sentimento de que a gente precisa para pensar, para produzir arte. Então, a gente ama quem nos despreza. Por quê? Porque a gente precisa da pessoa que a gente ama, mas é como uma referência, para que a pessoa estando lá, a gente saiba, nossa, quando eu estou com essa pessoa, eu me sinto tomada por um sentimento que é o sentimento do pudor. Aí, de repente, você vê, poxa, só do lado dessa pessoa que eu me sinto assim. O que eu vou fazer? Será que eu não tenho direito a amar quem me ama? Será que eu vou sempre ficar condenada a amar quem me despreza? Conforme colocado lá nos romances de Tolstói? Será que é isso mesmo? É uma condenação sem fim? O que a gente é levado a saber com a experiência de leitura da literatura russa é uma coisa bem simples. Que a gente, pelo menos, a gente pode se apaixonar pela literatura. Né? Que se a gente está nessa situação de limite, que a gente é levado a amar quem nos ama, a gente tem uma série de instrumentos que nos permite superar essa situação, que é a situação em que a Ana Karenina se vê jogada. Que a gente não precisa ficar se desprezando, a gente não precisa ficar... Por mais que a gente não tenha controle sobre quem que a gente vai amar, a gente tem controle sobre o que a gente vai fazer com essa intensidade desse sentimento. Então, a gente pode se apaixonar pela literatura e superar essa situação de dificuldade,
no âmbito que se dá no âmbito desse sentimento de desprezo, enxergando na literatura um espelho do que acontece com a gente. E aí não é que a gente vai conseguir, de repente, amar quem nos ama. A gente vai ter os instrumentos necessários para militar contra uma sociedade perversa. Para terminar essa aula, eu queria ponderar sobre a diferença entre Tolstói e Dostoiévski. Se, por um lado, a gente tem em Tolstói um autor que não é estruturalista, né? O estruturalismo vai ser um termo que vai surgir com Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo francês que veio aqui no Brasil, estudou muito os povos indígenas aqui desta terra, e que vai cunhar o termo estruturalismo. O que a gente está colocando, de uma certa forma, uma forma anacrônica, é o seguinte: nos romances de Tolstói, a gente tem a oportunidade de ver o estruturalismo que é próprio dessa forma de enxergar a sociedade como um lugar de luta, um lugar de combate de tudo que é nojento, né? Que é o machismo e o racismo que a gente vê por aí. Então, assim, a literatura de Tolstói nos permite ter essa visão sobre o caráter estruturalista da sociedade. Já o Dostoiévski, ele tem uma compreensão diferente. Ele, talvez, a gente possa dizer, é um autor existencialista, antes mesmo do existencialismo surgir como corrente filosófica. O existencialismo vai surgir como corrente filosófica, sobretudo a partir de Martin Heidegger, esse filósofo alemão que a gente sempre traz aqui nas nossas aulas. O Heidegger, ele vai escrever, na década de 1930, um livrinho bastante intenso que se chama Carta sobre o Humanismo. Em Carta sobre o Humanismo, o Heidegger ele vai criticar um filósofo francês chamado Sartre. Então, o Heidegger vai criticar o Sartre pela leitura que o Sartre faz da obra do Heidegger chamada Ser e Tempo. O Sartre vai escrever uma obra chamada O Ser e o Nada. Então, O Ser e Tempo é obra de Heidegger. O Ser e o Nada é uma obra de Sartre. Sartre diz se inspirar na obra de Heidegger para escrever a própria obra, que é O Ser e Nada. E o que você vê? O que a gente vê em Ser e Tempo que tem a ver com o Ser e o Nada? O próprio Heidegger vai recusar a obra de Sartre. Vai falar que Sartre viajou, não tem nada a ver, ele vai falar que a obra do Sartre é quase que abominável, não tem nada a ver com Ser e Tempo. Vai falar, olha, Sartre viajou na maionese, eu não tenho nada a ver com isso aí, Sartre não é um autor digno da filosofia que eu reverencio, eu sim sou o cara. E o Heidegger vai falar isso numa obra chamada Carta sobre o Humanismo. Qual é o mote fundamental dessa obra? Vai ser assim, a frase: a existência precede a essência. Heidegger considera que isso não é bom, né? Não é filosoficamente válido a compreensão de que a existência precede a essência. O que quer dizer existência? Existência, a palavra vem do latim existere. Ec é o sufixo de para fora. Sistere é o verbo ser. Existere quer dizer ser para fora. Então, existere é ser para fora. Essência vem do latim essere.
Essere quer dizer ter. Então, a frase do Sartre, a existência precede a essência, que é dita, se eu não me engano, na obra Ser e o Nada, né, com essa frase, com esse bordão, o Sartre está querendo nos convocar a tomar a existência como anterior à essência, o ser para fora como anterior ao ser em si, né? Ele vai considerar a gente só é aquilo que a gente é em virtude dos outros. Isso é um problema ético absoluto, porque ele vai falar o inferno é os outros. Na verdade, a gente tem muita dificuldade de lidar com o outro. O inferno é os outros, que é outra frase bordão do Sartre. O inferno é os outros e a gente só tem como saber da gente em virtude dos outros. Então, a gente está condenado a saber da gente como ser preso em situações trágicas. Apesar disso, se a gente tomar, segundo Sartre, a própria existência fática, concreta, imediata, como parâmetro do que a gente precisa para ser, essencialmente, a gente vai se libertar dessas dificuldades, porque a gente vai tomar a existência em cada instante, de cada instante, como capaz de nos libertar. Então, segundo Sartre, a gente pode tomar como parâmetro do nosso agir a consideração de que a existência apenas nos liberta. Se a gente for tomar uma teoria como parâmetro do nosso agir, a gente vai ficar sempre preso à teoria a partir da qual a gente concebe a nossa existência. Ele vai falar que não, a gente não pode tomar a teoria como referência. É preciso a gente tomar a existência concreta como referência. E aí, a cada instante, se abre uma oportunidade, que é a oportunidade de ser livre. Isso Sartre. Então, a existência precede a essência. O Heidegger vai falar, olha, isso aí é um absurdo, não faz sentido nenhum, por conta do seguinte, existência e essência são um e o mesmo. E a gente descobre o ser a partir da existência. Não dá para separar, não dá para colocar um como mais importante do que o outro. Não pode colocar a existência como mais importante do que a essência. Porque, nesse caso, a gente vai correr o risco de relegar a essência, o ser, que é a questão mais importante para o Heidegger, né? O ser é o lugar de acontecimento da realidade, é o lugar de acontecimento da existência. O problema é justamente que a gente tende a se esquecer dessa abertura que é o ser e relegar as outras coisas que não são importantes como coisas importantes, relegar o ser a um segundo lugar e desqualificar, desmerecer isso que é o ser, que seria o mais importante. Então, se a gente for resumir a pendenga, né, essa polêmica toda entre Heidegger e Sartre, o que a gente vai poder saber é o seguinte, olha, o Heidegger considera que o Sartre radicaliza o problema, que é o problema do esquecimento do ser. Então, todo o esforço que o Heidegger está fazendo é no sentido de colocar que o ser é o mais importante. E aí o Sartre vem e fala, não, a existência é o mais importante. Então, o Heidegger vai falar, olha, isso aí não é uma herança minha, isso aí não é o que eu falei, esse sujeito que é o Sartre, ele está piorando a situação ainda, esqueçam o que ele está falando, olhem só para aquilo que eu estou dizendo, que eu repito aqui na Carta sobre o Humanismo, aí ele vai repetir o que ele falou, ele considerou lá na obra Ser e Tempo, na Carta sobre o Humanismo, e vai fazer isso de uma forma genial, que vocês estão convidados a ver, lendo Carta sobre o Humanismo. A gente pode, inclusive, ler aqui nas nossas aulas, uma hora dessas, a obra Carta sobre o Humanismo, que é uma obra bem curtinha. Acho que não são nem 30 páginas. Mas, enfim, a questão polêmica é essa, colocada lá. E aí, por que é importante, afinal de contas, a gente falar sobre isso? Porque o existencialismo vai ser essa corrente filosófica que parte de Heidegger, vai atravessar a filosofia francesa, vão ser vários os autores que vão se nomear existencialistas,
que vão considerar que a existência, né, a existência de cada um é a tarefa que cada um precisa ter para realizar a própria liberdade. E esse parâmetro de existencialismo, da existência como lugar de acontecimento da realidade, a existência de cada um, a gente pode colocar de uma forma anacrônica, repito, na forma como Dostoiévski enxerga a existência. O Dostoiévski vai ser um autor, como a gente falou, diametralmente diferente do Tolstói. Enquanto Tolstói considera que a família, a estrutura social é anterior à pessoa pensante, a pessoa que está ali na sociedade, o Dostoiévski não. O Dostoiévski vai considerar, não, cada pessoa que pensa, ela pode ser livre de uma forma diferente. Sobretudo se ela mantém-se nessa confiança, que é a confiança das atitudes cristãs como superiores às atitudes burguesas ou mesmo de nobreza, né, as atitudes cristãs, desculpa, de respeito, de escuta, de amor ao próximo, sobretudo, né? A situação de que você pode se apaixonar por você mesmo, você pode se apaixonar pelo outro, contanto que você tenha uma atitude que é uma atitude de respeito por si e pelo próximo, você vai sempre poder descobrir e redescobrir o amor na compaixão de Cristo. E isso a gente tem na obra de Dostoiévski, ou seja, a gente tem essa possibilidade de se colocar como capaz de ser livre sempre. Se a gente tomar Cristo como exemplo da nossa existência, da nossa conduta, a gente vai poder ser livre. Se não na sociedade cruel, que é a sociedade russa ortodoxa, né, em que o Dostoiévski vai pintar, né, é sempre tudo ruim, tudo horrível, tudo acontece. Se você é inocente, o demônio vai te tentar. Se você é demônio, você vai se ver tentando o inocente. É uma tragicidade. O trágico seria, assim, o que mais define a condição humana, se a gente for tomar o Dostoiévski como parâmetro. Né? O trágico, você nunca consegue se livrar do demônio. E se você se livra do demônio, é porque você vai ser perseguido pelo demônio a longo prazo. E aí ele vai trazer para a obra dele situações muito difíceis, que é, por exemplo, a situação de pedofilia, como que a pessoa que sofre abuso sexual na infância, ela vai conseguir se desfazer do trauma de ter sido abusada. Ele traz lá assassinatos. Então, na obra Os Irmãos Karamazov, a gente vai ver isso. Uma família que é uma família rica, uma família de status nobre e que vai se ver tomada por situações de competição, situações de parricídio, né? A morte, o assassinato do pai, o assassinato entre irmãos, sempre uma situação que a gente pode dizer uma situação de pouco axé, de pouca energia vital. E aí o que a gente tem é isso, né? Que é a dificuldade absoluta de lidar com isso que somos nós, seja na nossa solidão cotidiana, seja com relação à possibilidade de nos descobrir como seres capazes de amar, seres capazes de se apaixonar, seres capazes de se colocar como referência também para os outros, né? Para a sociedade em que a gente habita. Então, assim, para terminar nossa aula, eu quero convidar vocês a refletir, porque a gente tem duas correntes filosóficas que a gente colocou que se opõem, né? O estruturalismo, para quem a nossa sociedade é racista e machista estruturalmente, e que a gente precisa militar contra isso, e o existencialismo, que parte de outro paradigma, que fala que é o seguinte, olha, a gente tem a nossa existência e a gente precisa lidar com isso, seja a partir da essência, seja a partir do ser, seja a partir da forma como a gente aprende a conviver com a gente mesmo. Então, são dois paradigmas, duas correntes filosóficas que tradicionalmente se opõem e que já deram muito assunto para, inclusive,
morte. No Rio de Janeiro já teve morte. As pessoas que são estruturalistas, elas são tão aguerridas no estruturalismo que aquilo vira, mais do que um time de futebol, uma profissão de fé. A pessoa ela acredita no estruturalismo como se fosse uma igreja, os estruturalistas. Ao mesmo tempo, existem os existencialismos, que vão falar que o estruturalismo é equivocado, se equivoca. O que eu acho é que a gente não precisa optar entre estruturalismo e existencialismo. A gente pode combinar os dois para que a gente possa aí se apaixonar por a gente mesmo, pela sociedade, pela literatura, pelo teatro, pela música, por tudo que é de que é capaz o ser humano. E aí eu quero convidar vocês para pensar numa corrente filosófica que eu inventei, que eu vou nomear aqui para vocês, que é o axéismo. A doutrina do axé. Eu acho que a gente pode, assim, nós brasileiros, brasileiras e brasileiros, inventar uma coisa diferente. A gente não precisa ficar agarrado nessa forma que é a forma como os europeus compreendem o ser humano. A gente pode fazer diferente, a gente pode aí convidar o restante do planeta, o restante das pessoas do mundo, a se postar de uma forma energética a partir da doutrina que eu vou intitular aqui o axéismo, a doutrina do axé. Então, assim, fiquem com axé, fiquem com alegria, fiquem com energia, fiquem com o amor, a possibilidade de tomar a paixão como algo divino, né? Algo que nos convida a produzir e a se colocar de uma forma intensa na sociedade e com a gente mesmo. Um beijo no coração e até a semana que vem. Obrigada pela presença. Tchau, professora. Até semana que vem. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, Laísa. Obrigada pela presença. Até semana que vem. Axé, axé. Tchau, professora. Até semana que vem, por favor. Tchau. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, Poliana. Obrigada pela presença. Mais um dia. Professora, porque eu não tinha escutado antes. Você fez a chamada? Fiz. Eu faço a chamada lá pela... chamada pela plataforma. Isso, pela plataforma. Ah, tá. Já respondi lá, já. Obrigada. Nada. Parabéns pela nota. Dia de aventura de uma professora de filosofia.